Voltamos com Cultura Livre. A gente está falando aqui com o Henrique Maluf, ele que é cantor, compositor, pesquisador aqui do Rasqueado, da nossa cultura popular, e também com Milton Guapo, que é cantor, compositor, escritor, um dos importantes pesquisadores da tradição mato-grossense, reconhecido e premiado como mestre da cultura pelo Ministério da Cultura. Então, assim, gente, um programa incrível, um prazer estar aqui com vocês e falar do Rasqueado, falar da nossa cultura, falar da cultura popular. E aí tem um livro importantíssimo aí que também faz todo esse registro que o Guapo falou. Se não fosse eu para escrever esse livro, quem que ia escrever? Porque o Guapo vivenciou tudo isso, está nessa trajetória, e aí é o remendeco que tem, como diz o cuiabano, né? O remendeco que tem é um termo que se usava no Pantanal, na época que eu andava lá, né? E quando o marido ia sair de casa no cavalo, a mulher falava, olha, eu estou sem farinha, estou sem arroz, como que eu vou fazer almoço? Ele falava, remedeco que tem. Quer dizer, se vira com o que pode. Eu associei essa ideia exatamente com a nossa cultura. Se todo mundo olhar a nossa culinária, ela não tem a presença do trigo, porque o trigo era da Europa. Era muito difícil chegar aqui, quando chegava era muito caro, sabe? E outro, a viola de coxo, o mojo e o ganzá foram feitos de quê? Pelos ribeirinhos. A pessoa que criava a viola de coxo tocava. Então, tudo isso aí remediou com o que teve para poder existir. Não existe lugar no Brasil que tenha um instrumento assim, tipicamente fabricado pelaquilo que ele toca. Você pode ver que o folclore do Nordeste, do gaúcho, tudo é tocado com instrumento europeu. Né? É tocado com sanfona, entendeu? Agora aqui não. O nosso folclore é tocado com a viola de coxo feita de madeira da beira do rio Pantaneiro. Remedeco que tem é isso, gente. É a própria situação, colocar a condição humana, transmutando a arte para dizer que está vivo. Isso que eu acho. E o remendeco que tem também um levantamento da geologia e da antropologia. Então, né? Exatamente. Então, foi um título que eu dei no livro por causa disso. Mas esse livro contém tanta informação que, né, foi para todas as bibliotecas de Mato Grosso, porque a apresentação dele foi de uma ex-secretária, Rosa Neide, né, que é uma pessoa conhecida. Né? E esse livro, ele hoje ainda é buscado ainda para as pessoas que estão fazendo mestrado. Por quê? Porque é o único livro que fala da nossa cultura, assim, no sentido maior, porque eu não falo só de Cuiabá, falo do estado inteiro, da música da migração, de tudo, entendeu? Eu sei que tem um dos grandes livros aí, desse senhor que morreu aí, o João Bosco, né, parece, né, que fez a cultura cuiabana, um livro muito bom pela entrelinha, adorei esse livro, eu tenho um exemplar dele, mas ele foca só na Baixada mesmo, ele não extrapola. E já, né? O remendeco que tem vai contar um pouquinho de tudo isso que a gente falou aqui no primeiro bloco também, né? Por exemplo, tem a dança do mascarado. Sim, nossa, a dança, sabe? Coisa mais linda. Tem uma dança Poconé, né? De Poconé. E tem a dança do Curucé, né? Que é lá da região da fronteira, que é influência da Bolívia, mas criado por um mineiro, inclusive. Está nesse livro também. E o boi bumbá, que era aquele que dançava Então, o boi bumbá chama Boiacera. Está também no livro, o Boiacera. Tem boi também bumbá, o gado de Vila Bela. Isso. Tá tudo ali. Está tudo lá. É que Guapo deu um nome poético, né? Ele trouxe essa coisa da história do pantaneiro que vai remediar o que tem. Né? Mas assim, poderia chamar dicionário da música. O nome era para você, sabe como, Henrique? Fala que eu quero saber. Formação básica da musicalidade mato-grossense. E esse é um troço chato. Um termo que hoje o jovem não tem saco de ver, senão ele vai querer ler. Agora ele vai remediar porque tem aqui, que é isso, né? Mas assim, Elô, eu estou fazendo um mestrado na UFMT, na História, né? E, professora, vamos terminar. Obrigado pela paciência, viu? E aí, pesquisando a história do Guapo, pesquisando esses compositores pantaneiros
de região de fronteira, da região de Casas, assim, compositores, né? Que é o que eu te falei no bloco passado. O disco vai ser lançado com as canções e a minha pesquisa na academia é falando um pouco sobre, né? Um pouco não, falando sobre, né? E aí não tem nada perto do que o Remedeu que traz, assim. Por quê? Porque, assim, o Guapo ele é um memorialista dentro do livro, além das coisas técnicas que ele traz sobre cada tipo de música, cada tipo de estilo, o que é, ele é um memorialista. Que, por exemplo, o Guapo vai lá no Rasqueado de Fronteira, ele escreve lá, pessoas que eu não faço ideia quem são, que ninguém conhece, Nardinho do acordeon, lá não sei da onde, da cidade de Alto Paraguai, fulano não sei de quem, de tal lugar que tocava acordeon, o tal fulano que era violonista. O Ijó da gaita lá de casa. Quem que sabe, aonde que está escrito isso? Os caras que nunca chegaram perto de um estúdio, os caras que nunca chegaram perto de uma entrevista, de um jornal. De uma partitura, né? De uma entrevista. Não deve ter nada escrito sobre esses caras. Então, nas andanças do Guapo, foi isso, né? Muito parecido com o que Mariuzan fez, né? O Mariuzan não fez um livro, mas ele fez... O Mariuzan foi o compositor... Tem documentário isso aí, né? Vai sair ainda, vai sair um documentário também, ó. Vai sair, deixa eu trabalhar. Mas assim, eu falei Mariuzan, porque o Mariuzan é um compositor da Xalana, mas o que ele fez? O Mariuzan foi lá e mergulhou na música paraguaia e trouxe toda essa coisa. Então o Guapo, o Remedeu que tem é um mergulho na música mato-grossense, que ninguém fez. Massa. Ninguém fez. Coisa de autista mesmo. Coisa de artista. Autista e artista. Então, porque o que eu busquei foi também levantar a história dos grandes músicos mato-grossenses, que não estava escrito. História do mestre Inácio, mestre Albertino, todos eles, Totti Garcia, eu tive que levantar, sabe por causa de quê? Por causa do Leandro Carvalho, da orquestra. O Leandro falou, eu quero tocar, mas não tem a história escrita. Aí que eu comecei a escrever. O Leandro deu muita força, dele me forçar, não tem, como é que eu vou colocar um negócio aqui que não existe? Não tem vazamento, vazamento nenhum, né? Pois é. Então isso aí foi levando, fui fazendo. Eu fiquei numa situação complicada quando estava fazendo esse livro, vocês nem imaginam. Fiquei devendo 8 meses de aluguel aqui no Quilombo, o homem já queria me botar em ação de despesa, e eu falei, eu vou terminar isso aí, porque já comecei. Mas não foi brincadeira fazer esse livro. E assim, Guapo, a cultura mato-grossense só tem a agradecer por esse registro. É aquilo que você falou, você vivenciou e você passou por tantas gerações e está passando por novas gerações, que é Henrique Maluf. Então, assim, é importantíssimo. Agora o Henrique também dá continuidade. Então, a gente precisa, né, colocar o Rasqueado no eixo, né, no eixo que a gente fala, nesse lugar de visibilidade. Né, de estar nos lugares, de escutar a nossa ancestralidade mesmo. E é linda a música. Praticamente o Rasqueado ele já pegou todas as etapas dele. Porque ele já chegou na orquestra sinfônica. Sim. De toda a música mato-grossense, a que chegou na orquestra sinfônica foi o Rasqueado. Né, que ele começou lá com Cracachá, né, com ganzá, mocho, viola de coxo, passou por instrumentação de violão, sanfona, depois foi para a instrumentação de metais, de banda, né? Depois veio de conjunto também, porque os conjuntos que começavam a tocar baile aqui, tocavam o Rasqueado, misturado com anos 60, aquela coisa entendeu? Só faltava entrar nessa parte da orquestra, dela tornar sinfônica. E eu com o Leandro conseguimos fazer isso, né? A orquestra acabou, mas teve 2 discos, até mandei lá para buscar, que está na plataforma digital, as músicas, tudo que eu gravei, que a orquestra gravou. Então, a gente pode dizer que é um terceiro, um quarto movimento do Rasqueado, né? Isso. Chegar nas salas de concerto. Né? Em 2016 também eu participei do concerto A Nova Música Nova de Mato Grosso, da Orquestra Sinfônica do FMT, com o mestre Fabrício Carvalho, onde eu cantei 2 canções. Fabrício também tem muita referência para isso. Ele relevância para isso, né? E assim, a gente tocou duas canções do Rocco Martins, o compositor cacerense, meu parceiro. Agora, esse ano também, vou fazer um concerto com a Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo, do Instituto Ciranda. E aí a gente vai fazer também um espetáculo só dessas canções pantaneiras, canções do Guapo, do Rocco, do Emerson, minhas. Então, assim,
é trazer para todos os lugares possíveis, né? Da mesma forma como o Monarca e a Calorosa fazem agora, trazendo o Lambadão para um outro lugar de não pertencimento, né? Então a gente precisa radiar mais e mais essa nossa música, de todas as formas possíveis. Guapo, fala um pouquinho pra gente do No Limiar, que é um romance que foi traduzido para os Estados Unidos, né? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, No Limiar foi a primeira experiência minha de uma novela pós-moderna, né? Porque é uma história, tem um livro de 380 páginas, né? E é futurista, que ele começa em 2015 e termina em 2030, lá no futuro. E eu uso todas essas tendências que o Estado tem, que o mundo tem para o futuro, nessa novela. Essa novela, ela tem dois personagens principais, que é o índio Obajará, da etnia Munduruku, e uma índia Guarani, paraguaia, que entra em Mato Grosso e estuda em Ponta Porã. Depois ela vira antropóloga e começou a trabalhar com o IBAMA. Então é uma história que envolve conflito do agronegócio com poceiro e índio na região do Xingu. Entendeu? Agora, tem no meio dessa história toda os mistérios da Serra do Roncador também, tem envolvimento com objeto voador não identificado. Então é uma novela, e vai morrendo o personagem ao longo do tempo e vai nascendo outros, né? Então, eu concorri ao Prêmio Jabuti, né? Mas, infelizmente, ali as feras como Nelly da Pinhon estava concorrendo comigo, que era presidente da Academia Brasileira de Letras, Chico Buarque, aí ficava difícil de ganhar, né? Não, tá nada. Mas tá assim, aqui, ó. assim mesmo, uma colega nossa aqui ganhou, quando eu participei, ela não ganhou com romance, ela ganhou com conto, que é a Divanise. A Divanise ganhou o prêmio do AI-5 45, contista que estava no Prêmio Jabuti. E o meu não entrou, mas tudo bem. Mas concorreu. Exato. Uma vitória imensa. Já estava lá. Então, e aí eu peguei e traduzi, né? Quer dizer, traduzindo, eu paguei o maior tradutor do idioma inglês, que é o Dr. John Milton, ele é inglês, é professor da USP. Então, ele pegou o trabalho para fazer em dezembro. Eu escrevi o romance em 6 meses, ele levou 8 meses para traduzir. Fora a discussão nossa por videoconferência, para chegar no acordo, porque uma tradução. Nossa, é difícil. É complicado, ainda quanto mais eu coloco muito termos guaraníticos, sabe? Porque tem outros personagens que falam em Guarani com outro, entendeu? É isso que você tem que fazer para hoje, chamar a atenção do mundo, né? O idioma, o índio está em alta. Então, essa novela pós-moderna No Limiar, ela é para botar você diante das coisas que você acredita. Então, lá eu questiono muito o relacionamento, a hipocrisia no meio das famílias mesmo. Eu contesto a religião, o índio, por exemplo, contesta muito a religião, que por que ele tem que acreditar num filho de carpinteiro, né, que morreu lá na periferia de Jerusalém, né, com eles que nasceu aqui na floresta amazônica. Eles falam, lá é deserto, não tem nada, aqui nós temos tudo. Esses questionamentos, sabe, entra lá também. Então, vira uma novela mesmo. É uma novela. E aí tá disponível, né, no Apple, na loja? Pois é, tá no Apple, tá no Bookwire. Uma Bookwire, que é da Alemanha, lá de Frankfurt, ele mandou para Apple, mandou para como é que chama essa outra? Amazon. Amazon. E por vários outros plataforma digital, ela está na versão disponível em inglês. Gente, para finalizar, agradecer muito vocês de estarem aqui com a gente no Cultura Livre. E vamos terminar com música, né? Muito obrigada, viu, gente? Vocês aí de casa, que assistiram Cultura Livre e estiveram com a gente. E vamos terminar com o nosso rasqueado aí. Rasqueado, o Hermes? Vamos fazer uma pantaneira? Pantaneira? Uma pantaneira, então. Uma coisa que une a gente. Fala você sobre essa música. Uma pantaneira é uma composição do Emerson Dourado, um compositor cacerense, que Guapo produziu o disco dele também, e essa canção foi a canção que é uma canção que nos une também, né, Guapo? Porque é um carenque que está entre nós dois, gerações diferentes, e é uma canção que é uma ode às belezas pantaneiras, à vida do pantaneiro. É uma canção linda, com uma poesia maravilhosa de Emerson Dourado, um outro cacerense. Vamos lá.
pantaneira, amor ribeirinho, sigo o meu caminho, sem pensar na dor. Marcha a estradeira, solidão das cheias, rios que são veias, correndo em mim. Alma pantaneira, vida e coragem, imortal paisagem, dentro de um ser. O tu e o yu das asas abertas, abraçando a imensidão, leva o meu coração. O sobre o verde estonteante, da qual me tornei amante, desde o dia em que nasci. A fé é grande companheira, sou chão, sou sede de aroeira, me banho no lume das estrelas, curtido de sal, suor e poeira. Da onça pintada cai no meio da vazante, enfeitando o entardecer. No céu explode um diamante, numa calma delirante, que é a canção do meu viver. A fé é grande companheira, sou chão, sou sede de aroeira, me banho no lume das estrelas, curtindo de sal, suor e poeira. O da onça pintada cai no meio da vazante, enfeitando o entardecer. No céu explode um diamante, numa calma delirante, que é a canção do meu viver. Alma pantaneira,